Então, se a gente escreve as duas equações, a gente tem essa daqui. Vamos lá, menos t, menos fat 1, mais f cosseno θ, m1a. E a outra lá é t menos fat 2 igual a m2a. As minhas incógnitas estão aqui, ó. Essa e essa, essa e essa. É isso que eu tenho que resolver nesse sistema, né? O sistema geralmente é um monte de números x e y. Aqui o nosso sistema, os nossos números, são os dados do problema. São as coisas que a gente sabe o que significam. E as variáveis, né, as incógnitas, são o quê? A aceleração, que é o que ele pediu, e a tensão, que ele não falou nada, a gente teve que botar, senão não conseguia resolver. Então a gente tem que resolver. Então esse aqui, eu vou escolher resolver pelo método da soma. Porque eu estou vendo um t aqui e estou vendo um menos t aqui. Então se eu somar as duas equações, eu já vou matar esse termo de cara. Vou somar. Então o primeiro pedaço lá é menos fat 1, menos fat 2, mais f cosseno de θ, igual, eu vou somar esse com esse, m1a mais m2a. Eu posso botar o a em evidência. Então pronto, eu sei as forças de atrito, é só substituir. No lugar da força de atrito 1, vai ser o μ vezes N1. No caso da força de atrito 2, vai ser o μ vezes N2. Aí dá para arrumar aí, né? Botar coisas em evidência e tudo mais. Mas isso aqui já dá pra gente. Passa dividindo esse parênteses todo. Então o que a gente tem é 1 sobre a soma das massas vezes f cosseno θ, vou escrever esse primeiro porque ele é positivo, menos a força de atrito 1, menos a força de atrito 2. Tá aí a aceleração. Finalmente. É uma expressão não muito simples, não muito amigável, mas tá aí. Não é porque a gente tem uma situação complicada que a gente não vai saber resolver. Resolvemos, está aqui. É isso que ele pede. Se quiser, pode calcular agora, pegar isso aqui, substituir em qualquer uma das duas equações e achar a tensão. Pode fazer. Mas ele pede especificamente a aceleração. Na letra A, a aceleração é 0. A gente já sabia. Letra B, tá aí. Agora, vamos olhar só um pouquinho essa equação aqui e vamos ver o que ela está dizendo para a gente. A gente tem também que ter essa perspectiva, né? A gente tem que saber ler as equações, saber o que está escrito aqui. Não é só escrever uma equação, porque se a gente lê isso aqui, pode ser que esteja uma coisa esquisita. Então a gente fala, pô, tá esquisito isso, esse negócio não faz sentido. Então você já sabe, errei o problema. Volta, começa tudo de novo. Ele está dizendo o quê? Que a aceleração é basicamente 1 dividido pela soma das massas. Lembra que a segunda lei de Newton é F igual a ma, para uma partícula lá. Uma força e uma partícula. Então se eu calcular a aceleração, é F sobre m. Para mim, eu que estou puxando, a primeira coisa que eu vou pensar, vou pegar aquilo dali e vou puxar os dois blocos. Eu vou pensar, eu estou puxando duas massas. Então, de fato, a aceleração é inversamente proporcional à massa. Está aqui, ó. A aceleração é inversamente proporcional à massa. Então faz sentido, né? Ou seja, comparando com o que a gente sabe da lei mais básica, né? Uma partícula, uma força, acabou, está aí. Então eu estou puxando uma coisa e quanto maior as duas massas, ou a soma delas, mais difícil vai ser puxar. E o outro lado é uma força que está aqui. Então se fosse um negocinho liso, sem problema, eu puxava. E o único problema ia ser essas duas massas, né? Quanto mais pesado, mais difícil. Só que eu tenho atrito. Quando eu tenho atrito, a minha força não vai ser suficiente. Primeiro que parte da força não está servindo para puxar, porque ela projeta para cá. Ó. Só um pedaço. Ou seja, quanto maior o ângulo, mais força eu estou jogando fora, que vem para cá, só para ajeitar o peso. Quanto menor o ângulo, mais força eu estou indo. Aqui, ó. E é justamente F cosseno de θ. Quando o θ é 0, cosseno é 1. Lembra da trigonometria? Cosseno de 0, 1. Eu tenho a força total, ou seja, eu estou puxando assim. Se eu estou puxando um pouquinho inclinado,
esse ângulo, o cosseno começa a fazer efeito. Isso aqui vai ficando menor. Então, a minha força vai ser menos efetiva quanto mais inclinada eu tiver. E pior, isso aqui é a força positiva, está me dando uma aceleração positiva. Aqui eu tenho duas forças no sentido contrário. Eu já projetei a força, né? Já perdi força porque eu estou inclinado, eu estou mais alto que os blocos. E ainda por cima eu estou perdendo força efetiva porque eu ainda tenho o atrito. O chão ainda está tentando segurar os blocos que eu estou tentando arrastar. Então eu ainda tenho o atrito 1 e o atrito 2. Na letra A, é A igual a 0. Ou seja, quando A igual a 0, esse lado é 0. Isso aqui não é 0, né? É uma massa, a gente sabe que as massas tem 2 blocos lá, não é 0. Ainda mais eu não podia dividir por 0. Então só me resta o parêntese ser 0. Então quando a aceleração é 0, significa que o que está dentro do parênteses é 0, para ter 0 desse lado também. Então, isso significa que isso tudo igual a 0. Quando eu faço isso, eu estou fazendo, na verdade, a letra A. A letra A era simples, né? Eu sei, a segunda lei de Newton, qual é a aceleração? Está em repouso? É 0. Mas, olhando a letra B, eu posso ver quando é que é 0, de acordo com essas forças que estão atuando. E vai ser 0 quando a força que serve para puxar, que é aquela projetada para baixo, que é essa F cosseno θ, ela cancela as forças de atrito. Ou seja, eu posso passar isso para o outro lado, vai mudar tudo de sinal, né? Então vai ficar mais igual. Ou seja, quando a soma das forças de atrito for igual àquela F cosseno θ. Só tem que tomar cuidado com uma coisa. Força de atrito parado é força de atrito estática. É o Mi estático. E aí eu vou fazendo essa força e de repente eu coloquei em movimento. Quando começou a se movimentar, ou seja, quando essa força finalmente ganhou disso aqui, estático, eu entro nesse movimento aqui. Começou a aceleração e é isso aqui. Só que agora é a força de atrito cinético. E lembra que o atrito cinético ele é sempre menor que o atrito estático. Tá? Na dúvida é só lembrar de empurrar uma mesa ou uma cadeira. Você lembra que ou uma pedra pesada, né? Você vai empurrar um armário. Você começa e vai fazendo força, cada vez mais força. De repente, quando você consegue colocar em movimento, vai muito mais fácil. É sempre assim. Por quê? Porque o atrito estático é maior do que o cinético. É muito mais difícil botar em movimento. Mas depois que você botou, venceu o atrito, aí fica mais fácil de você empurrar. Então, primeiro você tem que aumentar muito a força para vencer esse atrito estático, que é esse aqui. Quando venceu, você pode até relaxar e diminuir um pouquinho, que você vai continuar em movimento. Pode até diminuir um pouquinho aqui, porque você está falando agora do atrito cinético.